Revelação incrível de Adão. O sagrado segredo transformador. Antes do dilúvio de 40 dias, no terceiro ano de Joaquim, o mundo estava mergulhado em trevas e corrupção. Adão, o primeiro homem criado por Deus, caminhava pelos campos desolados de uma terra agonizante, cercado pela violência e pela maldade que dominavam a humanidade. A decadência era palpável, e os ecos de uma era de pureza clamavam em sua alma. Em seu coração, Adão recordava-se do jardim do Éden, onde a comunhão com o Criador era plena e ininterrupta. As promessas divinas que antes floresciam agora pareciam um sonho distante, sufocadas pela onipresença do pecado. O peso de um sagrado segredo repousava sobre seus ombros, um mistério que ele guardara durante gerações. Adão sabia que um dilúvio devastador se aproximava, um juízo divino para a corrupção dos homens. Mas a pergunta que o atormentava era: deveria ele revelar a verdade, a mensagem de esperança que lhe fora confiada, ou mantê-la oculta, protegendo-se da ira de uma geração ímpia? Olhando para seus descendentes, seus filhos e netos endurecidos pelo pecado, seu coração se apertava ao perceber que caminhavam em direção à destruição. Em meio às trevas, Noé se ergueu como um farol de esperança. Ele não se conformava com os padrões do mundo. Um homem justo em sua época, Noé refletia a fé que Adão uma vez conhecera. Adão sabia que Noé estava construindo uma arca, mas a dúvida ainda permeava sua mente. Podia a coragem de seu testemunho acender a centelha de fé em corações endurecidos pela transgressão? Certa noite, enquanto contemplava as estrelas que uma vez lhe pareceram amigas, Adão buscou a presença de Deus em oração. Em meio à sua súplica, um mensageiro celestial manifestou-se, envolto em uma luz que ofuscava a escuridão. Adão, falou o mensageiro, a fé que você carrega pode inspirar Noé e sua família a encontrar salvação. Compartilhe o que você sabe, a redenção começa com a verdade. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Adão sentiu um impulso renovado. Ele decidiu que compartilharia seu sagrado segredo, não importa o custo. Em um encontro tenso com sua geração, ele se levantou, proclamando a mensagem divina que lhe fora confiada. As palavras de Adão desgrudaram-se de seu coração, desafiando a escuridão em que o mundo se afundava. Enquanto as primeiras gotículas de chuva começavam a cair, prenunciando o juízo divino, o coração de Adão pulsava com o sentimento de propósito. Eu não sei se haverá um eco de verdade em um mundo tão perdido, pensou ele, sua fé sendo testada no meio da tempestade. Mas ao olhar para Noé que edifica a arca, sua esperança renascia. A mensagem de Deus começava a ecoar mais do que poderia imaginar. E assim, enquanto o comportamento dos homens afundava ainda mais na corrupção, Adão aguardava, ciente de que sua escolha haveria de ter consequências eternas. Ele estava prestes a testemunhar o plano divino se desenrolando sob as nuvens escuras do juízo, ciente de que a história da redenção estava prestes a ser escrita. Na alvorada de um novo dia, enquanto as nuvens pesadas se acumulavam no horizonte, Adão via a urgência em seus passos. Suas palavras, como sementes plantadas em solo árido, clamavam por uma resposta que ainda não chegará. A visão de Noé construindo a arca era um lembrete tanto da obediência como da incompreensão que permeava os corações daqueles ao seu redor. Movendo-se em direção à casa de Noé, Adão sentiu o peso da responsabilidade aumentando em seus ombros. Ele precisava instruir o irmão de sua linhagem em relação ao chamado que Deus fizera a ele. Ao se aproximar, uma onda de temor lhe atravessou a alma. Será que Noé ouviria? Noé, um homem de fé inabalável, sentou-se diante de suas ferramentas, contemplando a obra monumental que havia começado. As tábuas de madeira cortadas com precisão eram já um vislumbre da arca que viria a ser. Quando Adão se aproximou, notáveis eram os olhos de Noé, que brilhavam com esperança e determinação, e Adão percebeu que já havia reverberado a chamada interna de Deus sobre ele. Caro filho de Lameque, começou Adão com o coração pulsando, as nuvens que se aproximam trazem não apenas a chuva, mas o juízo. Um grande dilúvio se aproxima, e o Senhor me revelou que você será o herdeiro de sua promessa de salvação. Os olhos de Noé se fixaram em Adão, e uma mistura de surpresa e respeito cruzou seu rosto. O que significa isso, pai?
O que eu devo fazer? Você deve continuar a edificar a arca. O Senhor vai preservar você e sua família, mas prepare-se, pois muitos zombarão de sua obra, assim como zombarão das palavras de Deus, Adão avisou. Ele sentiu a urgência na atmosfera, como se cada instante estivesse sendo gravado nos corações dos que passavam conforme as horas passavam. A mensagem de Adão ecoava na mente de Noé. Se o Senhor está com você, quem poderá ser contra? Ele pensou, convencido de que sua fé era a âncora em meio ao caos. Ele se ergueu com renovada força e decidiu não apenas construir a arca, mas também convidar outros a se arrependerem e entrarem na senda da salvação. A notícia do que Adão dissera rapidamente se espalhou pela vizinhança. Amigos e conhecidos de Noé começaram a lhe questionar, intrigados e divertidos, enquanto a construção da arca se tornava o centro das atenções em uma sociedade que desprezava os avisos divinos. Muitos se aproximavam, rindo da ideia de que um dilúvio sem precedentes pudesse varrer a terra. Mas Noé era persistente. Ele alimentava aqueles que duvidavam com as promessas de Deus, e logo começou a notar o impacto de suas palavras em alguns corações. Fiquem atentos, pois o julgamento se aproxima, exclamava ele, e a porta da arca se fechará, mas não poderemos abrir se você não se arrepender agora. Enquanto isso, Adão sentia seu próprio coração sendo testado. Ele sabia que o tempo estava se esgotando e que a decisão de seus descendentes moldaria gerações futuras. O peso da inércia moral e a indiferença eram evidentes. Contudo, ele também sentia uma luz surgindo, uma pequena esperança crescendo, refletida nas ações de Noé. Certa noite, sob um céu estrelado, Adão teve uma visão. Uma voz suave e autoritária ressoou em seu ser. Assim como a arca será a salvação, também é o meu plano, e o tempo está próximo quando a aliança será revelada em meio ao juízo. Mas muitos estão cegos e a história se repetirá. O temor e a reverência invadiram Adão enquanto ele compreendia que seu chamado não era apenas por uma geração, mas por toda a humanidade. A promessa de redenção será muito mais do que o dilúvio, ela prenunciaria um novo começo. E assim, ao amanhecer, o coração de Adão ardia em fervor. Ele sabia que a revelação de Deus estava prestes a se desdobrar, trazendo à luz não apenas a condenação, mas a esperança eterna. Ouvindo o trovão distante, ele percebeu que a arca de Noé não era apenas um refúgio, mas o símbolo do plano soberano e infinito de amor que Deus tinha para todos. O que Adão não sabia era que esta seria apenas a primeira de muitas revelações que viriam. Na letra da história, um outro Salvador e uma nova aliança estavam prestes a emergir das águas que viriam. Eis que faço novas todas as coisas, dizia o Senhor. O plano de Deus se desprendia das nuvens, e a tempestade do juízo anunciava a presença de um Redentor. Enquanto os dias se desenrolavam sob as nuvens ameaçadoras, Noé se dedicava incansavelmente à construção da arca, e a cidade ao seu redor pulsava com descrenças. O eco dos martelos e do arrastar das tábuas se tornava música solene para aqueles que escutavam. No entanto, os risos estrondosos e as zombarias não cessavam. As palavras de Adão tinham sido regidas pela verdade, mas os corações estavam endurecidos por suas próprias iniquidades. Uma madrugada, Noé saiu para observar a extensão de sua obra. O orvalho da manhã refletia a luz emergente do sol em um espetáculo de cores. Um sentimento profundo de solenidade o envolveu, e à medida que olhava para a arca, Deus sussurrou ao seu coração a essência de sua promessa. A arca é a nova vida, um novo começo. Mas será que todos estão dispostos a entrar? Nesse dia, um homem da cidade, chamado Matusalém, aproximou-se do local de construção. Ele era conhecido por sua sabedoria e idade avançada, mas também era um profundo cético. Noé, chamou ele, sua voz carregada de curiosidade mesclada à zombaria. Continuas com esta loucura de acreditar que a chuva virá? O céu está claro, assim como o coração dos que te cercam. Noé, com um espírito humilde, respondeu: a palavra do Senhor é mais clara do que o céu. Matusalém. Ele avisou que sobrevirá um juízo e que a arca é o refúgio que ele preparou. Venha, ajude-me nesta tarefa e seja salvo. Matusalém balançou a cabeça, desdenhoso. Estou contente com a vida que conheço. Imaginas que um Deus criador se preocuparia com a fragilidade humana? Não, meu amigo. Apenas os tolos acreditam em tal coisa. Com pesar no coração, Noé percebeu a dureza do coração do homem, mas em seu interior havia uma chama que não poderia ser extinta. Ele clamava a Deus por compaixão, e um entendimento profundo tomou conta dele. Ó Senhor, mesmo o mais cético pode ser salvo, se tua luz penetrar em sua escuridão. Nos dias seguintes, enquanto Noé continuava a trabalhar e a exortar, uma inquietante preparação estava se formando nas alturas.
Ventos invisíveis começavam a soprar em direções desconhecidas, e os pássaros eram vistos em um frenesi como que sentissem a agitação do que estava por vir. As pessoas, contudo, mantinham-se obstinadas em sua incredulidade. Foi em uma essa tarde. Perturbações repentinas nas águas dos rios chamaram a atenção de Noé. Algo estava se movendo atrás do cenário cotidiano. Uma estranha consciência lhe tocou o espírito. Ele sentiu a urgência de agir, e orou a Deus, pedindo uma resposta. Na quietude que se seguiu, Noé teve uma visão, uma representação que fez seu coração estremecer. Ele viu não apenas as águas do juízo, mas a mão de Deus erguendo uma nova aliança. Assentada sobre o arco-íris, a promessa de que nunca mais um dilúvio devastaria a terra era visível, mas havia algo mais. Em meio ao julgamento, uma nuvem de testemunhas passadas a exigirem uma resposta, clamando pela fé. Senhor, que significam estas visões? Noé exclamou em desespero contemplativo. O que o teu plano ainda abriga para nós? A resposta veio não em palavras, mas na paz que inundou seu ser, um sopro do Espírito manifestando-se através dos tempos. Estou preparando uma nova união entre o Criador e a criação, assim como a arca guarda a vida em meio à destruição. Com renovada determinação, Noé se levantou, decidido a pregar com mais fervor. Preparem-se! Alerta para o arrependimento e a fé. Ele clamou, e no fundo de seu ser, uma nova revelação se refugiava que ainda havia um Redentor que viria através das gerações, um Cordeiro que resgataria até mesmo os mais perdidos. E assim, enquanto as nuvens se agrupavam e os primeiros indícios da próxima tempestade surgiam, a arca não era apenas um barco, mas um símbolo de um futuro restaurado. Noé, agora sabendo que estava envolvido em um plano muito maior do que compreendia, olhava para o horizonte descrente, a tempestade se aproximando, e o eco de uma aliança eterna à espreita, aguardando o momento de se revelar completamente. O que os humanos não percebiam era que o primeiro passo já havia sido dado. Assim como os cielos se entristeciam, um novo tempo se desenhava, e a história de salvação começava a se desdobrar em seu esplendor sombrio. Enquanto os dias se tornavam semanas, o esforço de Noé em construir a arca intensificava-se. O som da madeira sendo serrada e a batida do martelo ecoavam incessantemente, mas um peso crescente na atmosfera tornava-se palpável. As nuvens que outrora pareciam simplesmente um pano de fundo tranquilo, agora se adensavam e se tornavam sinistras. Um aviso silencioso da tempestade que se aproximava. Em uma tarde nebulosa, enquanto o sol vacilava por detrás das nuvens, Noé se retirou para a solitude de um espaço onde a arca se erguia majestosa. Ele se ajoelhou buscando a face do Senhor, implorando por orientação em tempos tão sombrios. Ó Deus, qual será o desfecho de tudo isso? O povo rejeita a tua mensagem e parece que minha voz é apenas eco em um vale de ecos de incredulidade. A resposta chegou, não como um trovão, mas sutil como a brisa que balança as folhas. Noé, continue a tua obra. A promessa da aliança ainda está em vigor. Não te preocupes com a desconfiança dos homens, pois grandes obras desdobram-se com base na pequena fé. Renovado, Noé se levantou, ciente de que suas mensagens de arrependimento ressoavam nas mentes e corações alheios, como um sopro divino tentando despertar os sonhadores adormecidos. Naquela mesma manhã, enquanto os raios do sol tentavam romper a opacidade do céu, uma figura apareceu à porta da arca. Era Matusalém, a quem muitos queriam ouvir, mas a quem poucos desejavam seguir. Assim que adentrou, um silêncio sobreveio. O cético, cujas palavras antes eram só zombarias, agora carregava um semblante renovado. Matusalém, estás aqui! Exclamou Noé, com esperança brotando em seu coração. O que trazes? Estás pronto para ajudar? O homem, olhos marejados, disse: Tu tens sido fiel, Noé, e quero saber, o que Deus revelou a ti? O que as nuvens escondem em seus abraços sombrios? Com emoção, Noé compartilhou sua visão. Eu vi a mão de Deus erguendo uma nova aliança. Há um futuro na capacidade de acreditar, mesmo quando tudo parece perdido. A arca não é apenas um abrigo, mas um sinal. Quando a chuva vier, aqueles que confiarem no Senhor encontrarão a salvação. Matusalém, balançando a cabeça, fechou os olhos e respirou fundo. O peso da incredulidade parecia derreter sob a luz da revelação. Se é esperança, eu devo aprender a crer. A dúvida que me dominava tornou-se opressiva, mas a tua fé me inspira. Enquanto os dias prosseguiam, mais testemunhas começaram a se reunir ao redor da arca, atraídas não apenas pela construção imponente, mas pela urgência no tom de Noé. Ele proclamava a vinda do juízo, enquanto convocava cada um a arrepender-se e a buscar refúgio. Mas as almas ainda estavam enredadas em suas próprias trevas. Naquele instante, a terra começou a tremer.
não era apenas um sinal da aproximação da tempestade física, mas também um prenúncio espiritual. Noé viu sucedido nas águas, um chamado ao arrependimento cada vez mais forte. As vozes dos que permaneciam céticos ressoavam como um eco distante. O coração de Noé se entristeceu e ele clamou ao Senhor: Deus, como pode esta humanidade perder-se em tão grande escuro? E então houve uma voz profunda e inconfundível que cortou o silêncio: Noé, não te desanimes. Lembra-te da aliança que fiz, que sempre haverá um remanescente. Meu plano é abrangente e cuja plenitude se manifestará com o tempo. As nuvens começaram a se acumular, formando um tapete de escuridão, enquanto o próprio céu parecia segregar a luz. O chamado de Noé estava se intensificando e a arca, mais do que uma construção, tornava-se cada vez mais uma testemunha viva da redenção. E com cada pregação ardente ele havia se tornado um farol de esperança em meio ao desespero. Contudo, enquanto as pessoas se afastavam, uma sombra passou sobre o semblante de Noé. Qual seria o destino daqueles que se negavam a ouvir? Ele percebeu que as águas, não apenas as físicas, mas as águas do juízo, estavam prestes a transbordar. E um novo entendimento o invadiu. A arca de Noé não era apenas um meio de sobrevivência, mas um chamado divino à redenção que atravessava gerações. Mas, antes que pudesse meditar nas profundezas do significado desse pensamento, um relâmpago rasgou os céus, e uma profunda voz ressoou: a promessa se completará, mas a verdadeira tempestade está para chegar. Assim Noé aguardava, não somente o dilúvio, mas o cumprimento das promessas divinas, um eco perdido nas murmúrios de uma aliança que havia sido feita. O que estaria no horizonte, oculto entre as nuvens? A resposta se aproximava, e a trama de Deus começava a desatar-se de formas que o homem não poderia imaginar. Os dias se sucediam, e a arca, erguida em meio à desolação, tornava-se um símbolo de esperança e desespero. As nuvens pesadas pairavam sobre a terra como um lençol de temor, prenunciando a chegada de uma tempestade sem igual. Noé, agora imerso em sua missão, buscava não apenas a construção do barco, mas a salvação das almas. Certa noite, enquanto a obscuridade apossava-se do horizonte, Noé viu uma figura familiar se aproximar. Era Matusalém, mas não sozinho. Ao seu lado estava um homem de cabelos brancos, cuja presença emanava um ar solene. Era Adão, o primeiro homem, cujas histórias tinham sido passadas de geração em geração, até chegarem aos filhos de Noé. Saudações, Noé, disse Adão com um tom grave. Vi a obra que estás fazendo, e vim em nome da nossa linhagem, para lhe transmitir uma mensagem. Matusalém, emocionado, encarava Noé como se esperasse um milagre. Noé, surpreso, ajoelhou-se diante do homem que formara o primeiro corpo. Adão, Senhor do início, qual palavra trazeis a mim em tempos tão trevosos? Meu coração é pesado, Noé, pois a incredulidade se espalha como praga. Mas estou aqui para lembrá-lo do plano que Deus traçou desde o princípio. Ele deseja salvar a humanidade. Mesmo quando seu coração se inclina para o mal, existe uma chave, uma revelação a ser entendida, que ecoará por gerações. Adão respirou fundo, as palavras carregadas de um peso ancestral. Noé, a arca que construís é mais que um simples abrigo, é um altar de reconciliação. As águas que virão não são apenas um juízo, mas um meio de purificação. Esta grande tribulação fará renascer a terra. A respiração de Noé parou por um momento, enquanto assimilava a profundidade daquela declaração. Mas como, ó Senhor, a dor pode trazer vida? Como a destruição poderá gerar nova criação? Adão, com um olhar distante, respondeu: é o mistério da aliança, Noé. A Bíblia de nossas vidas está repleta de surgimentos após mortes. Assim como a semente deve morrer para que a planta brote, assim também esta terra será renovada por meio das águas. O sangue inocente que fluirá é o preço do novo começo. As palavras de Adão pareciam dançar no ar, e Noé começou a entender que seu papel não era apenas o de salvar, mas de testemunhar o que estava por vir. Não era somente um dilúvio de águas, mas uma purificação que refletiria no futuro uma aliança que prefigurava a esperança eterna que Deus traria. Mas como estarei preparado para isso? E os que não ouvirem? A angústia ressoou nas palavras de Noé, que se levantava, sentindo o peso do chamado e da responsabilidade. Deus ainda pode usar sua voz, Noé. Ele deseja que você seja um farol em meio à escuridão. Não desanime, seu ministério está longe de ser em vão. Há um resquício que ainda pode se salvar, mas cada mensagem sua é um passo em direção à nova criação. É um convite ao arrependimento que muitos não perceberão até ser tarde demais. Matusalém, em sua súplica silenciosa, olhava para o céu encoberto, como se tentasse captar um vislumbre da promessa que estava por vir.
Enquanto Adão compartilhava aquelas verdades eternas, o céu começou a ressoar com o som distante de trovões. O tempo estava se esgotando. Quando vier a tempestade, meu povo encontrará refúgio. Não te esqueças de que as águas da vida jorram dos vales de dor e da noção de fragilidade do ser humano. O medo e a esperança lutavam nas profundezas do coração de Noé, uma luta silenciosa que refletia a condição da humanidade. Ele sentiu que tudo que lhe fora ensinado agora se entrelaçava com a revelação divina. Antes que ele pudesse formular uma resposta, Adão fez uma pausa e informou: o mistério da salvação não é apenas para agora, mas estende-se, como será revelado nos dias vindouros. O ato que você está prestes a completar será um eco no futuro da humanidade. Assim, enquanto um grande estrondo de relâmpagos cortava o céu, Noé se viu envolto entre revelações e um chamado contínuo. O que ele não sabia era que novas alianças e promessas aguardavam nas bordas pesadas das nuvens, prestes a jorrar como águas renovadoras sobre o povo que se encontraria na arca. E mesmo com o juízo iminente, o desígnio de Deus permanecia inquebrantável. O que mais o Senhor ainda tinha preparado nas profundezas do futuro? As horas passavam e o céu escurecia ainda mais, enquanto o espírito de Noé era envolvido por pensamentos e interrogações. Ele permanecia em frente à arca, suas mãos erguidas em clamor ao Senhor, buscando uma compreensão mais profunda do papel que lhe fora designado. O peso do futuro caía sobre suas costas, mas ao mesmo tempo, uma chama de esperança ardia em seu coração. Naquela noite, enquanto as estrelas começavam a desaparecer sob as nuvens escuras, um som mais forte e apocalíptico se fez ouvir. Porém, não eram apenas os trovões que quebravam o silêncio. Era também um elevar de vozes humanas à incredulidade de uma geração que zombava das advertências que notoriamente vinham de Noé. Ele ouvia murmúrios de desprezo e risos sarcásticos que pareciam ecoar no fundo de sua alma, fazendo-o questionar se a missão de Deus por meio dele teria algum efeito nos corações endurecidos. Mas, enquanto as vozes do mundo ressoavam, outra presciência se manifestava. Noé deu um passo à frente e sentiu a presença de Matusalém e Adão juntar-se a ele. Eles estavam ali como testemunhas ou talvez como guias. Noé começou Matusalém com um olhar grave: a dor da criação não deve ser em vão. Lembre-se das promessas de Deus. A arca que você edifica é uma aliança não só para você, mas para todo aquele que crer. Como posso alimentar a esperança em uma terra cheia de desespero? Noé questionou, a angústia ressoando em suas palavras. O velho Matusalém, cuja vida testemunhara muitos ciclos de humanidade, respirou profundamente e disse com uma voz que trazia a profundidade das eras: caminhe na luz, Noé. Mesmo que poucos sigam, eles farão parte de algo maior do que a própria arca. A semente da fé pode brotar em corações que pareçam secos. Neste instante, Adão tornou a falar, e suas palavras seguintes pareciam mais energéticas e vivas. A restauração está ligada ao ato de fé que você está prestes a realizar. Esta arca será não apenas um barco, mas um símbolo da misericórdia de Deus, onde a humanidade poderá encontrar um novo começo. Mas lembre-se, Noé, isso não é somente seu papel. Todos têm um chamado para ouvir e responder. Os ventos de mudança estão soprando, e aqueles que não se prepararem enfrentarão as tempestades de suas ações. O som do trovão se intensificou, e uma lufada de vento gelado soprou sobre eles, como se a própria criação estivesse em agonia. A terrível realidade das trevas que pairava sobre o mundo se fazia cada vez mais nítida. Noé sentiu um renovado fervor em seu espírito. Alguém deveria proclamar essa mensagem ao mundo, e ele estava destinado a ser essa voz. Preparar-me-ei para tudo o que o Senhor exigir de mim, declarou Noé, a determinação manifestando-se em seu olhar. Mesmo se afastarem suas almas, não deixarei de pregar. Que esses ouvidos surdos se abram, e que as almas endurecidas se amoleçam diante do Senhor. Adão, em uma súplica silenciosa, ergueu seus braços ao céu enquanto algumas faíscas de relâmpago tornavam-se visíveis nas nuvens escuras. Então que comece a jornada da fé nesta arca. E saiba que a verdadeira transformação é um ato de disposição às revelações de Deus, que ao longo do tempo, se cumprirão de uma forma surpreendente. Muitas alianças estão por vir, muitos descendentes e restauros, Noé. Nesse momento, uma luz intensa brilhou do céu obscuro, como se fosse a resposta divina a todas as orações. Uma mensagem anunciava como um eco de promessa: eis que estabelecerei a minha aliança convosco. Noé sentiu que aqueles eram mais do que apenas echos do passado, eram as profundezas do desígnio de Deus que estavam sendo reveladas. Com a ansiedade e a expectativa como companhia, ele olhou novamente para as nuvens logo acima e uma nova sensação se apoderou dele. O que Adão dissera reverberava em sua mente, um eco no futuro da humanidade.
O que mais estava escondido nas profundezas do plano de Deus, que começaria com sua obediência? Enquanto os ecos das promessas de Deus se tornavam mais claros, uma pergunta pairava no ar: que novas alianças podiam surgir da tempestade prestes a quebrar? As águas do juízo estavam iminentes, mas ele que trazia tranquilidade, ainda tinha muito mais para revelar. A alvorada chegou, mas a luz se fez escassa naquelas regiões envoltas em trevas. Noé olhou para a arca, agora quase completa, e sentiu o impacto da responsabilidade que repousava sobre seus ombros. Com o coração pulsando, ele se lembrou das palavras de Matusalém e Adão, e a firmeza de seu propósito se solidificou em meio à incerteza. O silêncio que precedia a tempestade fez-se palpável. O vento agora trazia consigo um odor de terra molhada, mas o que se aproximava não era apenas chuva, era a manifestação do juízo divino. Enquanto a atmosfera carregava uma sinfonia de presságios, Noé buscou se preparar. Na mesura que os dias passavam pelas suas mãos calejadas, o eco da voz de Adão parecia reverberar em seu ser. Os ventos de mudança estão soprando. Noé decidiu compartilhar com a sua família a visão que lhe fora outorgada. Ao reunir seus filhos, Sem, Cão e Jafé, ele disse com uma voz que demonstrava a gravidade do momento: temos visto a misericórdia de Deus neste projeto monumental. É hora de nos unirmos ainda mais. Devemos estar prontos, pois a promessa de Deus é verdadeira. A arca é nossa salvação, mas o nosso coração também deve estar alinhado com o seu propósito. Os filhos ouviram com atenção, mas o mundo ao seu redor era um barulho de zombarias. Pai, por que devemos crer naquilo que não vemos? Questionou Cão, um indício da dúvida que persistia nas almas da geração. Noé respondeu com firmeza, reafirmando a verdade que havia recebido do Senhor. A fé é a certeza do que se espera e a convicção do que não se vê. Nossos atos de fé são o que nos liga à verdade divina. Assim como a arca nos protegerá da ira que está por vir, assim também devemos ser inabaláveis em nossa crença. A tempestade começou a se formar no horizonte, e as nuvens espessas ocultavam o sol num véu escuro. Nesse instante, o Senhor falou novamente ao coração de Noé, não em palavras audíveis, mas em uma certeza inexplicável. Estarei contigo e com a tua casa e contigo trarei uma nova aliança. As vagas de emoção inundaram o coração de Noé, pois ele sentia que a promessa era mais do que proteção. Era um chamado à transformação. Não serei apenas um construtor da arca, mas um canal de sua graça, pensou, enquanto uma nova determinação se acendia em sua alma. No entanto, no íntimo, uma inquietação se manifestava. Ele se perguntava se os que estavam fora da arca ouviriam e aceitariam a palavra de Deus. Naquele momento de temor e reverência, a voz de Matusalém interrompeu seus pensamentos. Lembre-se, Noé, há muitos que, como você, se encontram na alvorada da fé. Aqueles que ouvirem e crerem farão parte deste novo começo. Antes que pudesse responder, uma sombra cruzou o céu, e estrondos de trovão começaram a ecoar como um aviso inescapável. Noé sentiu que a hora se aproximava, e um arrepio percorreu sua espinha. Ele voltou seus olhos para a arca e naquele momento, novas imagens surgiram em sua mente, não apenas dor, mas esperança, não apenas destruição, mas nova vida. Eis que, como um arco na nuvem, se revelará a aliança. Os sinais de um novo começo estão prestes a ser feitos visíveis. O eco de Adão ressoou em sua mente. Noé sabia que cada batida de seu coração agora pulsava em uníssono com os planos divinos, e a resposta à sua devoção não ocorreria sem grande custo. O juízo era iminente, mas a revelação de Deus também estava se formando em um futuro aguardado. Assim, enquanto os ventos começaram a rugir e a chuva levava consigo o riso do desprezo, Noé se preparou para o que vinha, não como um homem de temor, mas como porta-voz da esperança divina. Que dia tempestade abençoada! Que nova aliança surgiria das águas que era o propósito de Deus a ser enunciado sob a fúria da criação. Com esses pensamentos fervilhando em seu coração, Noé virou-se para a arca e com um clamor sutil, entregou seu futuro nas mãos do Senhor. Eis-me aqui, pronto para a revelação que está por vir. E a tempestade se aproximava, carregando consigo promessas de um amanhã repleto de nova aliança e restauração. Um trovão irrompeu pelo céu, reverberando como um alerta, enquanto Noé contemplava a vastidão da arca que havia construído sob a instrução direta de Deus. Os filhos, Sem, Cão e Jafé, buscavam abrigo nas palavras de seu pai, mas também sentiam a pressão crescente que a natureza parecia exercer sobre eles. O medo e a expectativa se entrelaçavam nos corações da família. A cada respiração, o ambiente murmurava promessas e juízos, como se o próprio universo estivesse prestes a se revelar. Noé levantou suas mãos, clamando ao Senhor por um sinal. Ó Senhor Todo-Poderoso, que teu plano se manifeste.
Que tua palavra não seja em vão. Ele se lembrou das instruções recebidas. 2 de cada espécie deveriam entrar na arca, e ele era o escolhido para preservar a vida diante da destruição que se aproximava. O vento uivante parecia responder, e no meio do caos, ele sentiu uma paz inexplicável. Ao olhar para seus filhos, Noé percebeu que eles ainda lutavam contra as dúvidas que o mundo os lançava. Lembrem-se das palavras que ouvimos do Senhor: você será o meio da preservação da criação. Não estamos apenas construindo uma arca, estamos edificando a esperança, disse ele, e somado ao eco do juízo iminente, um brilho de fé começou a cintilar nos rostos dos rapazes. Mas uma questão inquietante atravessou sua mente: e se os outros não vierem? E se os que se perderão ao seu desprezo não ouvirem a mensagem de salvação? O pensamento o perturbou. Ele suspirou e se voltou para a arca, onde o madeiramento ainda exalava o cheiro da resina recente. Foi nesse momento que a voz de Matusalém ressoou em sua memória: há sempre esperança para aqueles que buscam. Não temas em proclamar o que o Senhor te revelou. Tomado por uma nova determinação, Noé decidiu que sairia a proclamar a mensagem do Senhor mais uma vez, mesmo sabendo que o desprezo poderia ser a resposta. Venham comigo, filhos, disse ele, e juntos se dirigiram para a cidade. O povo, ocupado em suas atividades, não percebia a tempestade que se aproximava. Noé levantou sua voz, ecoando sua mensagem: a ira do Senhor se aproxima. Arrependei-vos e voltai para ele. A arca da salvação está entre vós. As risadas e zombarias logo se seguiram. Onde está a chuva? Onde está o dilúvio que prometeste? Gritou um dos opositores com escárnio, mas a determinação de Noé não se abalou. Cada zombaria era como um eco distante, enquanto no seu coração pulsava a confiança que ele havia firmado em Deus. Enquanto esse clamor ecoava pelo vale, trovões começaram a se agrupar e a escuridão aumentava. Noé olhou para cima, e logo uma gota solitária caiu, seguida rapidamente por outra, até que o céu se abriu e a chuva começou a descer como um manto, em um ritmo crescendo em intensidade. Voz que se extravasa, eco que se estabelece. Noé gritou através do lamento e temor do povo. O tempo da espera se esgotou. A arca será selada, e ainda haverá chance de salvação. A escuridão parecia engolir as luzes do dia, e o medo começou a se instalar no coração dos que ouviam. A arca, aquelas tábuas cuidadosamente fixadas, agora reluzia sob as memórias da promessa. E numa fração de instante Noé percebeu uma mudança. As pessoas, tocadas pela gravidade de suas palavras e as condições climáticas, começaram a hesitar. Viam a ira manifestada da criação, e por um momento puseram-se em questionamento. Senhor, eu te imploro, abre os corações para que ouçam. Noé declarou em oração, enquanto preparava a arca para o que estava por vir. E na profundidade do silêncio que se seguiu, Noé escutou uma nova voz, profunda e reverente. Como um novo começo será forjado, o remanescente ouvirá. Não há sombra de dúvida sobre o que está por vir. O sinal de sua nova aliança se aproxima. O arco será visto, mas antes, prepare o coração, pois a verdadeira transformação está a caminho. Com essa nova revelação sagrada, o coração de Noé incendiou-se por um propósito maior ainda não revelado. O que significava essa nova aliança e o que ele deveria fazer para se preparar? Poderia a transformação vir também das águas que estavam por vir? Nesse prenúncio de julgamento, uma expectativa crescente se solidificava. Um novo começo, a promessa de restauração, mas uma sombra de mistério ainda pairava, imersa nas nuvens pesadas que se avizinhavam. Enquanto as gotas da tempestade se intensificavam, Noé e seus filhos se apressaram de volta para a arca. O som da água caindo se misturava à agitação do povo, que agora estava entre medo e arrependimento. As zombarias se dissipavam e as pessoas olhavam para o céu, como se buscando respostas para as perguntas que ecoavam em seus corações. A arca agora se tornava um símbolo não apenas de segurança, mas de uma resposta divina a um desvio de caminhos. Nem todos estavam prontos para ouvir, mas Noé não desistiu. Com seu coração pulsando, ele olhou para seus filhos e fez um gesto. É hora de convocar aquelas almas perdidas. Resta buscar mais do que nós mesmos. Simultaneamente, a chuva caía sem interrupção. Noé, tomado por uma nova ousadia e fé, subiu um pequeno montículo. Ele orou em voz alta: ó Senhor, que eu seja teu boca nesta aflição. Que a vida de cada um inspire a busca pela tua verdade. Foi então que a voz do espírito de Matusalém ecoou em sua mente como uma brisa suave. Noé, não apenas o juízo está próximo, uma revelação grande será feita. Prepara-te, pois no meio da tempestade, o Senhor erguerá um testemunho. Enquanto o povo se dispersava em pânico, algumas figuras hesitantes se reuniram ao redor de Noé e seus filhos, buscando abrigo.
Ele viu em seus olhos o reflexo da luta, a aceitação de que, por mais que ele tivesse buscado a transformação de seus próprios corações, um clamor coletivo poderia ser a salvação. Vinde, todos vós que temeis ao Senhor. A arca é o centro da esperança. É o sagrado segredo que ainda pode salvar, exclamou Noé, suas palavras ganhando força e fervor sob a pressão do clima tempestuoso. Ao longe, a nuvem de tempestade que se aproximava parecia ter uma forma mais profunda, uma voz oculta em sua fúria. O clamor de Noé era uma luz em meio à escuridão, mas a intensidade do juízo estava prestes a se manifestar em sua plenitude. Dentro da arca, as condições estavam mais do que prontas. Os animais, já organizados e em suas respectivas seções de contenção, pareciam tranquilos à presença do Senhor que estava prestes a selar as portas. Os primeiros raios de água eram um poderoso lembrete de que o tempo de espera se esgotara. Mas Noé, ainda em pé no montículo, avistou uma figura que se aproximava com passos hesitantes. Era um velho amigo de seu pai, um homem chamado Lameque. Noé, estou aqui. Eu venho ouvir. O que o Senhor revelou a ti? Noé instintivamente soube que aquela conversa se tornaria crucial. Preparado estás, amigo? As águas virão e tudo será consumido. Mas há ainda esperança se vieres até a arca. A passagem do velho para a arca não era apenas um movimento físico, era um testemunho da transformação que Deus estava realizando antes da tempestade. A conversão do homem que outrora havia zombado dos propósitos divinos agora se tornava um símbolo de redenção. Enquanto isso, um sinistro aviso ecoou na atmosfera. Uma nova voz como um trovão perfurou o silêncio. Como nas eras anteriores, todo ser que não buscar refúgio na arca se encontrará agitado pelas águas da desobediência. Noé olhou para os céus, e ao mesmo tempo em que a fúria da tempestade se manifestava, um arco tênue começou a formar-se no horizonte. O arco, sinal da aliança. É verdadeiro e virá. Ele exclamou em reverência. Este novo acontecimento espiralava uma expectativa divina. O que essa nova aliança significava para ele e para as gerações futuras? A transformação estava apenas começando, e Noé teve a certeza de que os caminhos do Senhor eram mais profundos do que a própria tempestade. Senhor, Senhor! Ele clamou, que seja feito conforme tua palavra. Revela a simetria de tua salvação sob o dilúvio, pois sei que ela trará um novo começo. Não deixes, Senhor, que teus planos sejam frustrados. Enquanto a chuva caía cada vez mais pesada e as águas começavam a elevar-se, Noé sentiu a presença divina preparando o terreno para algo verdadeiramente transcendente. Bioma, dor e desejo de restauração pairavam no ar. A grande revelação se aproxima, e o remanescente se levantará. Preparem-se, pois o tempo de transformação está às portas. Repetiu ele, sua mensagem ecoando na eternidade. O cenário entre as nuvens escuras e a tempestade tornava-se assim um lampejo do futuro, um sinal do que estava por vir para todos aqueles que buscassem ao Senhor. E Noé sabia, sem qualquer dúvida, que esse novo começo ressoaria por gerações. No entanto, o eco da decisão estava prestes a chover com poder e autoridade. Mais uma vez, a obra do Senhor se revelaria através das águas avassaladoras que viriam a transformar tudo. Enquanto o céu se escurecia e a chuva começava a cair, a atmosfera ao redor de Noé se tornava carregada de expectativa. Ele conseguia sentir em sua alma a palpitação do tempo. Uma sinfonia de juízo e salvação batia como um coração divino, pronto para pulsar uma nova aliança na terra. A arca se erguia atrás dele como um monumento à fé e à obediência, refletindo a imutabilidade dos planos de Deus. As gotas de chuva logo se transformaram em um torrente, mas Noé se mantinha enraizado em sua missão, rodeado por sua família e aqueles que haviam hesitantes, decidido entrar no refúgio divino. Este é o momento que esperávamos, disse ele a seus filhos com determinação visível. Um momento de confiar nas promessas de Deus, um tempo de colher a esperança de nossa fé. Enquanto a arca os envolvia em sua segurança, notáveis eram os sons dos trovões que retumbavam distante. O eco das vozes de desespero começava a se intensificar fora da cobertura que oferecia proteção àqueles que creram. O arrependimento começava a brotar tardio nos corações que resistiram, mas estavam agora inundados de temor. Pai, disse Sem com a voz trêmula, o que acontecerá com aqueles que zombaram? Serão eles julgados, e como viverão o desespero? Eles estão perdidos. Will a justiça prevalecer? Noé sentiu a dor do que acabará de questionar o apertar de seu próprio coração. Mas assim como a tempestade vinha não apenas como um juízo, mas como um agente de purificação, havia um propósito nas palavras que Deus havia compartilhado com ele. Juízo não é sem compaixão, e haverá aqueles que reconhecerão sua transgressão, mesmo diante da tempestade.
Assim Noé respirou fundo, relembrando a revelação passada de Adão: a restauração deverá ocorrer após a dor, e a aliança que se ergue será um testemunho de graça, um sinal para todas as gerações. A cada trovoada que cortava o céu, sua resoluta segurança no Senhor se tornava um farol, uma luz que não poderia ser extinguida. Porém, Noé não poderia evitar um pressentimento profundo de que no final dessas águas, ele poderia ver muitas almas perder-se para a eternidade. Era como um sonho que o cercava, cheio de intercessões por aqueles que ainda estavam fora, exaustos de escutar a palavra de arrependimento. Ele clamou ao Senhor em sua mente: ó Deus, permite que o arrependimento alcance os que continuam perdidos. Se houver espaço em seus corações, que eles também possam entrar. Enquanto o vento uivava e as águas começavam a subir, a arca se tornava um refúgio sagrado. Noé percebeu a presença de Matusalém se movendo ao seu lado, e por um momento, ambos se uniram em oração, em uma súplica silenciosa para que aqueles que não estavam lá pudessem ser tocados pelos ecos daquele momento sagrado. A chuva não parava. Assim como a terra estava sendo limpa, a esperança parecia brilhar sobre os que choveram nas memórias, os que buscavam por mais. E assim Noé, cercado por sua família, levantou suas mãos em adoração. Ó Senhor, que a tempestade seja também um meio pelo qual tenha a possibilidade de abrir novos caminhos. Permita que a promessa de um novo começo oculto nos mistérios, emerge junto com as águas que despejam. E foi então que uma luz surgiu nas nuvens, uma luz que não se parecia com o esclarecimento natural. Um arco-íris começou a se formar, não era apenas um fenômeno natural, mas a evidência de uma verdade eterna. Era o próprio sinal da aliança que Deus estabelecera. Noé fitou o céu em admiração, enquanto uma nova compreensão ardia dentro dele. O Senhor, em seu infinito amor, nos mostra que mesmo em meio ao juízo e à destruição, sempre haverá espaço para a renovação. Com isso surgiu em sua mente a palavra de Adão: a dor da criação não deve ser em vão. A esperança em meio às águas que despertarão. Algo avassalador encheu seu coração. Sabia que aquele arco não era apenas um lembrete do que estava acontecendo, mas um prenúncio do que ainda viria. Um novo começo será que poderíamos um dia entendê-lo? Noé murmurou para si mesmo enquanto olhava para o céu agora iluminado por aquela promessa. Rei em meio ao caos, ele permanecia firme como o porta-voz de um futuro que se desenrolava bem diante de seus olhos. Há muito mais preparando-se nos céus, além da tempestade. Ele contemplou. O que mais poderá se desdobrar a partir da obediência de um homem à voz de Deus? A história não se encerrará aqui. Ao contemplar a luz do arco-íris, uma certeza crescente de que essa seria apenas a primeira das muitas alianças se fez evidente em seu espírito, apontando para um futuro de esperança que ainda não poderia ver. Assim, enquanto as gotas continuavam a cair e as águas rolavam furiosas, Noé sabia que era apenas o início de um desdobramento sagrado, um chamado à redenção que iria ecoar através das gerações, e ele esperava ansiosamente pelos planos invisíveis de Deus que habitavam o horizonte em direção ao futuro.